Washington, agora passo para você e aí esmiuçando um pouco mais essa linguagem aí que está todo mundo Então, querendo saber. você já falou das 5 linguagens, ô Mari, quais? Nem comecei, eu só estou falando, eu falei, ó, da integridade, da troca, do dar e Show, receber e da ferramenta que a gente vai aplicar é, no final dessa série de 3 lives que a gente vai fazer, porque não dá tempo de exato, falar de todas e de não. dar exemplo de todas. Então, exatamente, tem que ter a integridade, porque tudo você pode usar por bem ou para o mal, né? Mas aí vai do caráter de cada um, até mesmo porque você vai estar mexendo com as emoções da pessoa, do sentimento da pessoa. Isso é muito sério, né? Então, se não for para você realmente fazer a coisa certa, não faça. E Não faço. essas 5 linguagens, elas funcionam como se fosse um rádio, uma rádio. Você tem que ir sintonizando certinho numa estação para que você consiga ouvir direito a música, a notícia, o que você quer ouvir, né? Se porventura você não está conectado na estação da pessoa, ela não vai te ouvir da forma que você gostaria que ela fosse ouvida, e não vai ter o sentido, de repente, como você gostaria que tivesse, né? Então, são 5 linguagens, na verdade, né? Então, palavra de afirmação, ato de Calma, serviço, calma, olha lá. Primeira linguagem, palavras de afirmação, afirmação. exatamente. A segunda, tempo de qualidade. A terceira, presentes. Ó, presentes, hein? Quem não gosta de ganhar? Acredito, todo mundo gosta, mas nem sempre é o principal. É engraçado, né? Aí aparece que quando a gente fala assim, que a terceira são presentes, parece, uau, é óbvio que todo mundo gosta de ganhar presente, só que nem sempre o presente chega no cerne do coração da pessoa. Exatamente. Essa é a sacada. Aí a quarta linguagem é o atos de serviço. E Atos a e quinta, serviços. toque físico. Opa, toque físico. Quem depois a gente pode até fazer uma live, né? Falar sobre os auditivos, os Os sinestésicos sinestésicos e os visuais, né? visuais. São pessoas que elas aprendem, elas se conectam com a visão. Não adianta você falar porque ela não entende, ela precisa ver. E os sinestésicos são aquelas pessoas que precisam tocar, né? Então, Uhum, exato. a quinta linguagem do amor está muito ligada com os sinestésicos, né? A gente depois pode fazer uma salada, né? E falar um pouquinho Muito. sobre isso no decorrer das lives. Então, vamos lá. Olha, estamos com 22 minutos de live. Pessoal, comente aí se o papo está interessante, se vocês realmente querem saber, né? A Maria Helena está falando, está com retorno na voz do Washington. Washington, fala alguma coisa aí para o pessoal do Face. Então, o pessoal do Face está falando. Do Face, porque eu tô com um som aqui do meu Note, todo baixo, na verdade, o microfone, né? Então não tô ouvindo o som nada do Face, só do Insta. Aí me dá esse feedback aí, Mari, com o que o pessoal tá comentando aí. Tá. Pessoal, comente, por favor, se vocês estão nos ouvindo bem. É. Então vamos lá, Mari. Vamos lá. Então existem essas 5 linguagens, e eu vou te contar uma história aqui rapidinho. A minha irmã, outro dia nós estávamos conversando, e aí ela pegou e falou assim: Ah, meu namorado vem me dar bombom e flor, pra que ficar gastando dinheiro com isso? Era mais fácil ele ter me mandado uma mensagem para mim no WhatsApp, eu ter me deixado um bilhetinho. E tá tudo certo, né? E muitas pessoas vão falar, que louca, né? Ganhou um bombom, ganhou flor, Flores. e não curtiu tanto. Ela falou que se sentia muito mais amada, acariciada, se ela tivesse recebido uma mensagem. E tá tudo certo, né? Porque O pessoal continua falando que a sua voz não está muito boa. O pessoal do Insta tá falando que ok, tá tudo bem. aham,
Mas o pessoal do Facebook está dizendo que a sua voz está com eco. Tá com eco. Tem eco na voz dele. A minha não, a minha tá perfeita. Eu tô até usando até o microfone. Deixa É, bem. Eu também fechei todo aqui o som. Enquanto isso, Washington, dá uma olhada, eu também vou contar um exemplo para vocês, né? Eu descobri, nessa minha jornada também, eu tinha muito, eu já fiz uma live, acho que semana passada, falando de um fragmento da minha vida, onde eu entrei basicamente nessa jornada para conquistar uma única pessoa. Eu falava que a Fátima está dizendo que os dois tons estão ótimos. Aqui no Insta, os dois é, tons estão ótimos. eu ajustei aqui o meu e para mim tá normal. Para mim, estou ouvindo bem. Vamos seguindo, vamos ver o que acontece. Tá Então, bom. eu entrei nessa jornada do desenvolvimento. Eu já era do desenvolvimento humano, só que eu entrei mais profundo porque eu queria conquistar uma pessoa na minha vida. E eu dizia assim, né, para o meu divino: olha, se eu conquistar essa única pessoa, eu não preciso de mais nada na minha vida. Eu só quero conquistar uma única pessoa. E o divino é muito bom, né? Ele é muito bom porque ele me deu a conquista dessa pessoa, mas ele me abriu um leque de oportunidades de outras pessoas na minha vida. Por isso que a gente fala assim, o universo, ele é abundante, ele não é escasso. Então, quando você entra no fluxo do universo, você não ganha só aquilo que você pediu. Você ganha 100 mil vezes mais do que a medida, né? Isso é muito verdadeiro. E aí, nessa minha jornada, eu descobri que a pessoa que eu queria conquistar, a maior linguagem de amor dela são presentes. Ela adora presentes, sabe? Então, assim, como que eu ia adivinhar isso? Eu falava que amava, ela não Mexeu. reverberava. Eu deixava bilhetinho, eu falava algumas coisas assim de carinhosa e tocava, ela falava assim para mim: nossa, você tá sendo tão falsa. Gente, eu quase morria, eu chorava, chorava. Mas enfim, essa não é a minha história. Essa é a história de uma das linguagens de amor que eu aprendi com todo esse desenvolvimento a conquistar e falar a língua dessa pessoa, que foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Mas vamos lá. Primeira linguagem de amor, palavras de afirmação. O que é isso, Washington, pelo amor de Deus? Nossa, como que é, é engraçado, né? A pessoa foi e dá um presente. E aí a pessoa fala que gostaria de receber um bilhete. E o que seria, então, na verdade, de fato, as palavras de afirmações, né? São elogios que você pode fazer. Falar um eu te amo, você é linda, você é maravilhosa, você é inteligente, você é maravilhoso, no caso dos homens, né? Incentivar, falar palavras que a pessoa se sinta mais encorajada, se sinta mais elogiada. Então, é nesse sentido que as palavras de afirmação, elas existem, né? No caso de filhos, né, para a gente já pegar esse conjunto aí, falar, por exemplo, nós gostamos de quem você é inteligente, você é capaz, você é amado. Falar para a pessoa. Então, as pessoas com essa linguagem, elas gostam muito de ouvir palavras encorajadoras, de elogio. E no ambiente de trabalho, né, de repente algum funcionário subordinado faz algum serviço, né, quando termina de fazer o serviço, elogiar. Nossa, que serviço maravilhoso que você fez com tanta maestria que ninguém mais conseguiria fazer igual a você. Pronto. Essas pessoas ganharam o mundo. Não precisa dar dinheiro, não precisa dar presente, não precisa dar nada. Tá tudo ótimo para eles. E olha que legal você falar, você for conversar com uma pessoa e você quer, sei lá, que ela faça alguma coisa, e essa pessoa, a linguagem de amor dela são as palavras de afirmação. E você diz o seguinte: olha, eu queria muito que fazer esse tal coisa, mas eu acho que só você consegue fazer isso da melhor maneira possível. Você não precisa pedir 2 vezes, não precisa. A pessoa, ela vai pegar aquilo e ela vai te entregar de toda a alma, de todo o coração. Se você souber falar a língua dela. Não é aquela coisa assim, nossa, faz 3 dias que aquele negócio tá ali, eu já falei para você fazer aquilo
e você não fez ainda, você nunca vai receber um sim dessa pessoa. Entende? Acabou com ela. Acabou com ela, porque essa pessoa, ela precisa de palavras que façam com que ela se sinta pertencente, que ela se sinta importante, que ela se sinta validada. Então, ela precisa se sentir, como a gente pode falar, motivada. Você tem que motivar essa pessoa, e é com as palavras que você faz isso. Se você for pedir alguma coisa para ela e você for falar uma palavra que não vai validar ela, acabou, esquece, você vai ter um inimigo dentro de casa, você vai ter uma pessoa problemática, porque ela não vai fazer, ela vai te odiar. Então não adianta, você vai pedir 10 mil vezes e ela não vai fazer. Exatamente, e aí pegou bem na ferida dela. Pegou bem aonde, sabe, onde você tanto pode fazer pro bem e deixar a pessoa super motivada, se sentindo super amada ou odiar. E aí depois, pro perdão, aí é mais, o buraco é mais embaixo. Sabe por quê? Porque então, assim, a linguagem do amor, como eu fiz algumas chamadas aí no... Pode como continuar, eu fiz algumas chamadas no Insta, as linguagens do amor servem para o bem, pode ajudar, mas também pode, não é que atrapalhar, pode dar um efeito reverso. Se a pessoa falar uma crítica, falar algo que não agrada a pessoa, que tem a linguagem de palavra de afirmação, aí pegou pesado. Vai ter que ralar depois para conseguir o perdão, seja da namorada, do esposo, do patrão, então é muito importante a gente ter alinhado qual que é a palavra de afirmação, qual que é a linguagem, se for palavra de afirmação, o que vai falar. Falou uma coisa forte. O Guilherme, ele está dizendo assim para nós, ó, isso mesmo, um elogio vale muito mais do que qualquer presente. Olha uma pessoa já se identificando com a primeira linguagem de amor. Exemplo, no trabalho, é muito bom ser reconhecido. Isso não tem preço. Olha o Guilherme, ele já está dando indícios de como ele se expressa. Gente, isso é muito importante, porque assim, se você quer realmente conectar com uma pessoa, você precisa primeiramente prestar atenção nela. Veja bem, uma outra coisa que a gente quer falar é o seguinte, você e eu não somos o penúltimo a bolacha do pacote. Porque sabe o que acontece? A gente entra numa relação querendo, eu sou a boa, eu sou a gostosa, eu sou importante, ele tem que fazer tudo pra mim. E aí a gente esquece, a gente passa por cima, a gente atropela a pessoa, porque a gente não presta atenção no que a pessoa está expressando. Você nunca vai conhecer essa pessoa, porque o teu foco não é ela, é você mesmo. Olha como isso é importante. Então, você quer aprender as 5 linguagens do amor, e a primeira é palavras de afirmação. Você tem que entender o seguinte, que para você aprender a lidar com essas palavras de afirmação, você tem que prestar atenção no outro, você tem que tirar o foco de você e prestar atenção no outro. Porque não adianta você querer... Aí sabe o que acontece? O pessoal faz um cursinho e aí fala assim, ok, eu aprendi as 5 linguagens. Aí ele fica dando sinal para o outro o tempo todo do que ele gosta, entende? Exato. O que ele quer. E aí você nunca vai se conectar com o outro, sabe por quê? Porque você não sabe a linguagem do outro. Porque você está se preocupando o tempo todo em mostrar para o outro a sua linguagem. E não vai funcionar. Aí você vai falar assim, caramba, eu fiquei naquela live 1 hora escutando a Mari e o Washington falando aquelas baboseiras toda e não tá funcionando no meu relacionamento. Claro que não. O foco tá em você.